Programa CEA Jongo. Oferecimento. Século XX. A moda que veste você. Conveniência Léo Shop. Junto ao posto Shell Moron. Mano Escobar Cabeleireiros. Da Tele, em Passo Fundo, no Bourbon Shopping. Olá, amigos do programa CEA Jongo. Hoje o programa CEA Jongo apresenta para vocês um especial de vida saudável. Voltamos os nossos bate-papos com a nutricionista funcional Ana Júlia Canfield e que vai nos dar dicas interessantíssimas e dirimir muitas dúvidas, porque a nossa vida é também de dúvidas, das dúvidas quanto à alimentação e uma série de outras coisas. E, como surpresa, ela vai trazer hoje... Quem que você trouxe hoje para nós no programa? Hoje a gente está fazendo uma parceria exclusiva com a Isabela Fanton, que ela é a nossa personal cook. E o que ela vai fazer? Ela vai fazer uns pratos maravilhosos. Que tipo de pratos, Ana? A gente elaborou várias receitinhas especiais com funcionalidade em todas elas, onde a gente agrega sabor, efeitos antioxidantes na alimentação, fazendo bem para o nosso corpo. Bom, então aqui, hoje nós estamos aqui, agradecemos a Todeskine, que tão gentilmente nos cedeu a cozinha maravilhosa aqui da Todeskine, e onde nós voltaremos, né, Ana, para outro bate-papo com a nossa chefe, né? Eu chamo ela de chefe, porque nós vamos voltar para fazer um menu degustação para 10 convidados. E a Todeskine, inclusive, vai dar a receita para todos vocês de presente. Bom, vamos lá, Ana, vamos começar nosso programa? Olha o bate-papo aqui nessa cozinha linda da Todeskine, um bate-papo muito especial com a Ana Júlia. Ana Júlia Canfield, essa nutricionista que traz novidades a cada viagem, a cada, vamos dizer assim, a cada novo insight que ela tem de alguma composição nova, ela traz para paciente. Paciente é doente, né? Mas obesidade no teu caso, e tu trata com saúde também, né? Então, tu trata tudo isso. Ana, vamos começar com as nossas perguntinhas básicas rápidas, porque todo mundo quer saber o que todo mundo perguntou outra vez por e-mail, rapidamente, o que a Ana tem para nos responder. Dúvidas. Ana, todo mundo fala que tem uma relação e muita gente diz, eu sou alérgica a tal coisa, por isso que eu engordo. Eu não é o caso, não sou alérgica, é porque eu como. Dizendo assim, uma opção. Então, assim, muita gente não chega de ti, alguma pessoa chega no teu consultório e diz assim, Ana, eu não sei por que me acontece isso, eu sou alérgica a um monte de coisa, isso tem alguma coisa a ver com ganho de peso? Isso é um mito, é uma verdade? O que a gente tem de correto, de objetivo nessa historinha de que muitos alimentos que nos provocam uma reação alérgica, no caso, podem também apresentar no final um certo ganho de peso? Geralmente, Céia, tudo que a gente come em excesso, o nosso corpo às vezes pode reconhecer como estranho, se não é bem digerido, porque a gordura a gordura é um processo inflamatório. Então, vamos pensar assim, eu ingeri uma molécula de um tamanho grande e o meu corpo não reconheceu, ele reconheceu como algo estranho. Daí, quando a gente reconhece como algo estranho, o nosso organismo lança histamina, e essa histamina nos dá a sensação de prazer e, ao mesmo tempo, nos vicia, que é um processo alérgico, é isso que ocorre no nosso organismo. E isso vai fazer o quê? Daí, lançando a histamina, a gente faz retenção de líquido. Fazendo retenção de líquido, a gente faz o processo inflamatório e transforma em gordura. O açúcar, ele é viciante? O que ele é, afinal? Sim, Céia, o açúcar vicia, porque ele libera serotonina e beta-endorfinas. Ele é o que causa aquela sensação de prazer imediata, sabe aquela sensação de felicidade? Ao mesmo tempo que faz isso, a gente acaba querendo comer sempre mais para ter o prazer ao alcance das nossas mãos. É como se fosse a química da felicidade. Quanto mais quanto mais o cliente come, mais ele precisa comer para se sentir feliz. Cada vez e aumenta. É como se fosse um vício, como uma droga. Vai aumentando. Isso. E como é que a gente para essa cadeia, né, viciante do açúcar? Porque se disser para qualquer pessoa, tire o açúcar da sua vida, a pessoa tenta cortar os pulsos em 5 segundos. Em 10 segundos, ela se joga, se estiver numa altura muito grande, porque sem açúcar, a sensação que você tem que não se vive.
tá? Porque desde criança todos, de alguma forma, foram acostumados, por mais que a mãe cuide da alimentação da criança nos primeiros anos, depois ela passa a fazer parte da vida onde todos consomem tudo, e nessa vida onde todos consomem tudo, os prazeres e as coisas boas estão sempre ligados ao açúcar. Que isso é o grande drama do diabético, né? Que não podendo, sofre exatamente por não poder ter essa vida normal. Então, assim, Céia, para a gente finalizar com essa história do açúcar ser um vício, a gente tem que desintoxicar o organismo. E como que a gente desintoxica o organismo? Dando os nutrientes essenciais para ele fazer um ótimo processo metabólico. Como que o metabolismo acontece? Vamos pensar assim, eu comi um pão, é um carboidrato, eu vou ter que transformar ele em glicose. Isso tem uma rota metabólica específica, que se chama via glicolítica, e essa via glicolítica é feita de vitaminas e sais minerais. Então, eu tenho que dar sempre essas vitaminas e sais minerais para ocorrer a quebra e eu ter uma absorção adequada. E onde ocorre a absorção? No intestino. Então, eu não tenho como pensar em cortar essa via sem pensar no intestino, porque depois que eu formei o nutriente, ela vai absorver no intestino. E no intestino é que a gente tem as bactérias boas e ruins. Então, eu tenho que nutrir o intestino com as bactérias boas. Nutrindo o intestino com as bactérias boas, eu vou ter a assimilação dos nutrientes e vou mandar para a corrente sanguínea. E o que não me faz bem, eu vou mandar embora. Bom, eu vou contar, eu li essa semana, a semana retrasada, um grande estudo, uma grande descoberta, que foram as bactérias, das pessoas com um grau de obesidade maior, né, de gordura maior, eram diferentes, eram chamadas de bactérias más, estavam no intestino e começaram a ser identificados. Aquilo que todo mundo falou, mas você está falando, mas ninguém se deteve a analisá-las de alguma forma, né? E que lá elas estão em maior quantidade, lamentavelmente, né, fazendo o seu trabalho, que não é o de limpeza, né? Elas estão guardando a sujeira. Perfeito. Então, o que a gente tem que pensar? Que a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. Então, a gente tem que tratar o nosso organismo com as bactérias boas. E mais um detalhe importante, a serotonina também é formada no intestino. Então, se eu tenho um processo de desbiose, onde o meu intestino é preguiçoso, que é uma obstipação, ou eu vou várias vezes ao dia no banheiro, eu não vou ter essa assimilação adequada de serotonina e nem absorção dos nutrientes de maneira adequada. Nenhuma. Então, todo mundo confunde. O meu metabolismo é acelerado porque eu vou muito ao banheiro. O metabolismo corre no fígado, não no intestino. No intestino é absorção. Prestem atenção. Vamos dizer de novo. Metabolismo no fígado. E no intestino ocorre a absorção dos nutrientes. Então, atenção. A absorção, tudo aquilo que te engorda, o que é bom, o que é ruim, é no intestino. Perfeito. Vamos ter que passar a amar nosso intestino a partir de agora. E muito. Dá um cuidado especial que às vezes ele é esquecido, mas ele é o órgão central. Ele é o órgão onde ocorre o nosso processo imunológico, ele é o órgão onde ele é o órgão mais vascularizado. Então, a gente tem que dar esse cuidado especial para o intestino. Que nem assim, a gente estar de bem consigo. O que é saúde? É ter um equilíbrio entre o emocional, o sistema nervoso, entre o bem-estar físico e também a qualidade de vida. A gente tem que ter uma qualidade de vida. Porque o que acontece, Céia? A gente tem liberação hormonal todo dia. A gente começa liberando cortisol, serotonina, neurotransmissores inibitórios, a gente tem produção de GH, a gente tem produção de adrenalina durante o dia, a gente tem produção de melatonina. Tudo isso são hormônios que acontecem durante todo o dia e a noite. E como que eu cuido desses meus hormônios? Será que eu estimulo, desestimulo? Como que eu faço uma alimentação correta para estimular os hormônios? Por favor, você tem que procurar uma nutricionista, porque só vocês para explicarem como é que você trata de tudo isso. Daí é o tal de toma melatonina, tablete de não sei o que para dormir, toma esse para... Não é isso que acontece? Daí a gente consegue equilibrar com a rotina do paciente quais são os hormônios que estão interferindo, como que está a alimentação dele e como que a gente vai fazer essa correção. Isso com um bom diagnóstico, com a individualidade bioquímica, a gente faz. Daí por isso que eu sempre digo, como que a gente está cuidando da nossa saúde? É através de revista, através de um amigo, é através da moda? Ou a gente está cuidando da nossa individualidade? Porque o que está acontecendo hoje? Muitas pessoas buscam um corpo perfeito, mas qual é o corpo perfeito para ela? Qual é o biotipo dela? Tem coisas que é mais o emocional agindo e convertendo na alimentação e a pessoa tendo um transtorno alimentar em função de um corpo que ela não vai conseguir adquirir. Então, e isso é um grande problema que eu me preocupo muito. Por isso que eu sempre digo assim, a gente tem que se reconhecer dentro do corpo da gente.
cada pessoa habita o Se seu identificar. corpo. Aqui é E minha daí casa, essa é Isso. minha casa, E, vou co- arrumar minha casa. e como que ele está cuidando da sua casa? Ninguém cuida. Ninguém cuida da sua casa por dentro, como pouca gente cuida da sua casa maior, que é a pele, que todo mundo lembra que é o maior órgão do corpo humano é a pele. Ninguém cuida dessa aí. Essa aí, coitadinha, só. Então, por isso que a gente tem que sempre pensar assim, como que eu vou cuidar da minha pele? Pela alimentação. Pela alimentação. Então, assim, a gente tem que cuidar da pele através da alimentação, através dos líquidos. E hoje em dia, Céia, é muito importante a gente ressaltar que está acontecendo uma prática minha no consultório, é o aumento de metais tóxicos no organismo. Pela As ingestão pessoas- pela errada de ingestão alimentos. errada de alimentos, Contaminação ou ingestão? Daí a Pura e gente tem que simples. pensar assim, ó, pela poluição do ar, pelos alimentos contaminados, por produtos químicos que a gente utiliza, seja desde a tinta de cabelo, desodorante de spray que é rico em alumínio. Atenção, pouca gente lembra que você tem as situações que você usa algumas coisas que são altamente tóxicas para o teu organismo. Perfeito. Você não sabe. E daí, quando a gente entra em contato com um produto tóxico, o que que a gente está fazendo? A gente está aumentando a geração de radicais livres. Aumentando a geração de radicais livres, até um certo ponto, o nosso organismo nos defende. Se a gente não tem os nossos antioxidantes para equilibrar isso, posso fazer estresse oxidativo e isso pode me gerar doença. Eu posso ter uma doença cardíaca, eu posso ter um câncer, eu posso ter um Alzheimer, eu posso ter uma doença de Parkinson por intoxicação. E as pessoas não... Alzheimer, aquele famoso que está aparecendo com tanta assiduidade nos noticiários e nos receituários, né? E que nem assim, se a gente for falar do Alzheimer, até então não se falava, não se tinha Alzheimer. E agora as pessoas estão tendo Alzheimer. Mas de onde que está vindo? Como que está sendo esse processo degenerativo celular? Como que as pessoas se cuidam? Eu tenho eu ponho para cá, se transforma. Então, assim, às vezes se a gente for ver o paciente mais idoso, ele não toma água, ele não nutre o organismo. E hoje a gente tem várias estratégias para verificar quais são as deficiências. Será que aquele paciente que está com Alzheimer não está com deficiência de vitamina B12 porque o intestino não funciona, o paciente não toma água, não tem uma boa hidratação? Ele não introduz um ômega 3, que é bom para concentração, para memória. Como que ele cuidou da saúde dele? Ele nem sabia disso tudo e nunca cuidou. Ele se alimentou, acredito eu, só com o que ele gostava, sem saber que valores tinham tudo aquilo. Então, por isso que eu sempre digo assim, eu como nutricionista, eu não trabalho só com uma dieta. O mais importante não é a dieta. O mais importante é uma reeducação alimentar, onde o meu paciente se conheça, onde ele saiba que para ele pode tomar café ou não, onde ele saiba qual é o limite que ele pode, até um limite ele pode ir, até outro limite vai fazer mal. E daí eu sempre digo para o meu paciente, por que se causar esse mal? Se ele já se sentiu melhor antes, o que emocionalmente isso está influenciando nele? Se você pensar por que esse casal você ingerir ou ter uma atividade que te causa efetivamente mal e você continuar fazendo isso, você é meio suicida. E por que continuamos assim, sem se perceber? Pois é o não conhecimento, a teimosia ou o medo de sair da zona de conforto? Eu acredito que, assim, parte da má informação, do imediatismo, da dieta da moda e não querer se reconhecer. Porque para ter uma mudança no hábito alimentar, a pessoa tem que mudar a vida. Tem que sair da zona de conforto. E daí o quanto que a pessoa está... Aquilo está tudo bom, não é isso que está me fazendo bem. Perfeito. Mas eu me sinto bem, mas não é bom. E o quanto que a pessoa está preparada para sair dessa zona de conforto e buscar a qualidade de vida tão desejada. Essa é a grande batalha. Essa é a grande batalha. Então eu preciso olhar para o meu indivíduo, eu preciso cuidar dele como um todo. Então eu sempre digo assim, que a gente começa numa consulta bioquímica e a gente parte sempre para uma esfera da vida. Eu não tenho como não fazer isso. Começa para resolver um problema de sais minerais, vamos dizer assim, quase. Perfeito. E terminamos em resolver um problema aqui, né? Porque tudo começa aqui e se reflete em todo. Porque tudo está interligado, Sayana. A gente é um corpo formado de vários nutrientes e esses nutrientes eles interagem entre si. Então, se eu tenho uma formação errada, eu vou fazer um processo inflamatório, daí eu não como, eu tenho hipoglicemia, minha hipoglicemia gera irritabilidade, a irritabilidade pode gerar uma síndrome do pânico por hipoglicemia. E daí, será que a gente está dando esse olhar para a síndrome do pânico, que é uma resistência periférica da insulina? Remédios para síndrome do pânico sem olhar para esse lado. Então, por que não fazer um trabalho multidisciplinar? Aí que está o meu desafio. Vamos olhar para o indivíduo como um todo.
Então tá aí o grande trabalho, eu já conheço a Ana há algum tempo e acredito que o grande diferencial do trabalho dela. A Ana, não trabalha com corta-se calorias e perde-se peso. Aquela história do que eu digo, se você come um prato cheio assim, tecnicamente, se comer a metade, vai perder peso, né? Perfeito. Mas não é isso. Mas não está nutrindo o organismo. Não Tem que ver é qual é isso. o nutriente que o organismo da pessoa precisa. Na verdade, as pessoas estão preocupadas com aquela E perda como que ela imediata vai e não. absorver? E como é que ela vai absorver essa alimentação? É isso, é um Então, todo. essas correções todas têm que ser feitas, né? Tem que ser feitas. E a medida é procurar um nutricionista, procurar o trabalho dele e se corrigir enquanto há tempo. Perfeito. Para que mais tarde não seja quase que E eu impossível sempre digo, resolver tudo eu isso. sempre digo assim, a célula de tecido adiposo, a gente que vai... quanto mais a gente vai aumentando peso, mais a gente vai formando. É como se fosse um balãozinho, sai. Ela vai enchendo, essa célula não estoura, ela multiplica por 2. Sim, ela vai A célula abrindo, vai abrindo. E daí depois, o que a gente tem que fazer? A gente tem que murchar o balãozinho, mas o balãozinho já está formado. Ele não sai mais do organismo. A gente só murcha. Vai Então, tá quanto ali. mais células a gente forma, a célula da gordura tem memória. Por isso que esse, às vezes, não tratado da maneira correta e a Ela pessoa sempre não vai- trabalhada, ela vai voltar de novo. E voltar daí quase- fica naquele efeito sanfona, sem saber mais nada, resolve pra mim. Daí quando ela vem no meu consultório e diz assim, nada resolve pra mim, Nem eu a digo... tal da cirurgia que também não resolve depois E daí no eu digo final. assim, tá, mas por que como que não resolveu? Não resolveu porque ela não olhou para ela, ela simplesmente seguiu uma orientação, seguiu uma indicação e ela não olhou para a necessidade do organismo dela. Então eu sempre quero ensinar o meu paciente a olhar para ele como um todo e a gente sempre tem que organizar planos de ações, onde a gente tem meta e ele aos poucos vai conseguindo É atingir. lógico que nada se faz num dia, porque né, assim, Não. leva 30 anos para engordar ou para ter uma doença e depois em 20 minutos ou em 20 dias quer resolver. Não. Perfeito. Existe um plano, existe uma ação a ser tomada, existe um caminho a ser trilhado. Assim como você fez para fazer errado, você tem que fazer para corrigir. A mesma coisa quando eu trato um paciente com uma alergia tardia, com uma intolerância alimentar. Não é simplesmente, eu estou intolerante ao glúten, que agora está muito Em moda. Nutricionista funcional não retira o glúten de todo mundo. Ela vai retirar daquele que apresenta sinais e sintomas Graves, de intolerância. graves. E daí como que a gente trata? A gente tem que melhorar o sistema enzimático. Por um tempo a gente exclui, a gente melhora o sistema enzimático, a gente melhora a nutrição do paciente, a gente melhora a absorção e depois a gente recoloca gradativo. E daí ele não vai ter. Daí ele não vai ter, porque ele tratou, ele deixou o sistema forte. Porque como que a gente vai pegar... Não estou dizendo de uma doença grave, né? Sim, De uma tem doença outra celíaca. situação. É outra situação. Eu estou dizendo do que a maioria da população está fazendo. Daí vai numa festa, não fez esse processo, ela vai comer, ela vai se sentir mal. E daí o que acontece? Daí a gente pode passar essa questão do não comer de geração para geração. E daí as pessoas vão se tornar realmente intolerantes. Programa Ceia Jongo. Oferecimento. Século XX. A moda que veste você. Conveniência Léo Shop. Junto ao posto Shell Moron. Mano Escobar Cabeleireiros. Da Tele, em Passo Fundo, no Bourbon Shopping. Agora vamos para um outro assunto. Lá vou eu falando de coisas boas que podem ou não podem ser perniciosas à nossa saúde, não sei. E eu que gosto de limão. E agora virou moda limão. Antes era só, a gente conhecia só um tipo de limão. Primeiro era o limão bergamota, depois era o limão artiano, e agora é o limão siciliano. E ele anda por tudo. E a gente vai, é risoto disso, tem limão. É isso aqui, tem limão. O ceviche é no limão. E aí vem a nossa caipirinha, que eu não sei se é o limão que pode fazer mal, é a vodka, o álcool, o saquê. Eu preciso de uma explicaçãozinha para o tal do limão. Afinal, ele é ácido, ele é alcalino. O que é o limão na vida da gente? Seguinte, Céia, o limão ele é ácido na boca, mas no sangue ele é alcalino. Então, quando a gente faz uma dieta de detoxificação, que a gente quer alcalinizar o sangue, que a gente come muitos alimentos ácidos, tipo o álcool é ácido, a fritura é ácida, a carne é ácida, o feijão é ácido. Muitos dos nossos alimentos são ácidos, então eu quero alcalinificar. Então, qual é a dica? Água com limão em jejum. Daí eu já começo desintoxicando o meu organismo e alcalinizando o sangue. Então, assim, Não é bom? o limão é bom. Ele alcaliniza. O limão é bom, vamos deixar bem claro. Até a Márcia que está aqui lá no fundo, Márcia, o limão é bom.
Ótimo, somos salvos todos. Então o limão é um ótimo auxiliar nas dietas para desintoxicação, para diminuir a retenção de líquido e a gente acelerar o processo metabólico. Mas tudo depende da dose, não é agora comer 1 limão, 2 limões, 3 limões. É tudo com moderação. Tem gente que faz um suco de 5 limões e toma em jejum depois. Não existe essa necessidade, tudo depende da dose, né? É meio limão espremido em água. Meio limão espremido em água. Ele já é o suficiente para alcalinizar o sangue. E não adianta nada a gente tomar um suco de limão, comer carne, fritura, feijão, açúcar, porque tudo isso se torna ácido no sangue. Tudo que era bom a gente não der, mas o limão é bom. Então ganhei uma coisa no meio disso tudo. Tudo pode ser perigoso. Mas existe aquela possibilidade. Fujo não. Em algumas situações poderei comer a carne, o arroz e o feijão. Com certeza. Sem exagero. Perfeito. Não vou comer feijoada todos os dias, não vou comer, dizer pro gaúcho, né? Às vezes as pessoas têm medo da nutricionista porque pensam que a gente retira os alimentos. Não, a gente faz com que o cliente coma com equilíbrio. A gente monta estratégias metabólicas para que o paciente consiga absorver o nutriente. Esse é o segredo de uma boa alimentação. Olha a pergunta. E o que faz com o gaúcho homem que se não comer a carne às 12 horas e no jantar não tiver churrasco, no mínimo 3 vezes por semana, ele acha que não comeu nada? Daí nessa pergunta eu vou responder da seguinte maneira. Hoje em dia o que a gente observa? Que os homens estão com uma concentração muito elevada de ferro na corrente sanguínea. Por quê? Qual é o hábito do gaúcho? O churrasco. O churrasco com cerveja. Aí a cerveja faz o quê? Aumenta a absorção do ferro. E aí, quando cruzada com a carne. O excesso. Não é. Se o hábito da pessoa é ser saudável, não é no final de semana que isso vai acontecer. É pelo uso pelo uso contínuo de uma alimentação errada. Então eu digo assim, o importante é ser saudável. As exceções, isso elas não vão me engordar. O gaúcho, ao contrário de comer 3 vezes, pode comer churrasco. Começa comendo 2, depois 1 vez por semana. Isso, gradativamente. E vai fazendo. E daí também modificando-se os hábitos, Céia. Que nem de repente fazendo um peixe assado. Ou de repente, como que a gente faz um churrasco de uma maneira equilibrada? O churrasco, ele inflama. Vamos pensar assim. Ele é cancerígeno por causa até feito também por causa do carvão, enfim. A gente tem que pensar como é que a gente pode melhorar essa propriedade. De repente vamos dar um alimento anti-inflamatório. Vamos fazer uma cebola assada? A cebola é boa. A cebola é anti-inflamatória, então já fica em equilíbrio. Por isso que tem que saber. Junto com o churrasco. Então uma cebola assada. Vamos comer um carboidrato? De repente uma batata doce, um aipim. E por que não fazer uma couve refogada? E daí tu pega e abre a cebola, daí come uma couve refogada com a cebola e a carne de churrasco. Olha aí, ó. Então a gente já achou várias propriedades para comer o churrasco com equilíbrio. Então por isso que eu te digo, isso é o nosso papel. Não retirar todos os alimentos, e sim conseguir fazer com que o cliente coma com equilíbrio, sem transformar em gordura. Viram? Gostaram, gurizada? Hoje chegou a hora aqui que a gente vai degustar esse suco. E eu sei que aqui dentro temos banana, manga, Cardamomo, gengibre e água de coco. Dá pra falar um pouquinho o que é tudo isso aqui? E também o gel de linhaça. Ele tem propriedades antioxidantes, Céia, que ajudam a acelerar o processo metabólico. Então, assim, o que a gente vai pensar? A banana é rica em triptofano. Então, ele ajuda na concentração, na memória, ajuda na sensação de bem-estar e ajuda a criar serotonina. Fora que a banana também é rica em potássio, né? Que é responsável pela nossa massa muscular. Potássio é importante para o coração. Então, ele é rico em propriedades antioxidantes desse nosso suco. E daí, quando a gente concilia com os outros ingredientes funcionais, eles assumem papel de remédio, vamos dizer assim. Então, por isso, começar é bom. Seria uma boa sugestão de um excelente café da manhã, para a gente começar a conhecer. Aqui, ó, tá dada a receita aí, ó, pessoal. Bom, pessoal, agora não é paneloterapia, mas é vida saudável mesmo na cozinha. Primeiro, eu e a Ana Júlia conversamos na cozinha. Nós estamos aqui na Todeschini, desfrutando desses ambientes maravilhosos, porque a Todeschini, deixar bem claro para vocês, ela tem à disposição para algumas situações e alguns clientes e alguns eventos especiais, uma cozinha montada, atenção, que funciona.
Isso é uma coisa muito boa. É uma senhora cozinha, né? Uma senhora bancada. E para apresentar para vocês, né? A Isabela, ela disse que era a Belinha. Eu digo, não, ela é Isabela, tá? Ela veio de São Paulo. Agora veio aqui para o Sul. E ela é especialista em fazer esses cardápios que a Ana Júlia criou, assim, e foi buscar essas informações fora daqui. E ela se especializou nisso, né? E hoje está aqui demonstrando para nós. O que você está demonstrando para nós hoje aqui, Isabela? Hoje nós vamos fazer um arroz com frango, bem funcional. E é um prato gostoso, um prato único que você pode fazer para receber as pessoas em casa. E bem fácil. E foi ela que nos fez aquele drink de vinésimo que nós estávamos ali degustando. Então, hoje a gente está aqui concretizando uma parceria. Eu, Ana Júlia Campos, nutricionista, junto com a Isabela, que tem a Bigude. O que a gente vai fazer? A gente vai ofertar para você, cliente, receitas, modo de preparo e mais algumas novidades que vêm por aí para tornar a vida mais prática e aliar o sabor do alimento com o prazer de comer, que não é a gente tendo uma intolerância e achando que a alimentação não vai ser saborosa. A gente está aqui porque a gente sabe que vocês são exigentes em questão de paladar e a gente está fazendo algumas receitas justamente para mostrar que é possível conciliar o prazer na alimentação. Então, hoje a gente escolheu aqui uma receita que ela abrange todos os nutrientes. O arroz ele é um carboidrato, a gente tem o frango, que é uma proteína, a gente tem a cebola, que ela é anti-inflamatória, e o alho poró. A gente está contemplando também de proteína o queijo mussarela de búfala, com tomate, que o tomate tem a propriedade dos licopenos, e gordura boa da castanha. E a gente está fazendo também isso tudo com uma mistura que a nossa chefe está mostrando para vocês, e vocês vão olhar o prato, que é muito saboroso e com propriedades antioxidantes e funcionais. Bom, pessoal, é isso aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado por aqui. Foi muito bom e muito prazeroso fazer esse programa aqui hoje. Até a próxima semana. Programa Ceia Jongo. Oferecimento. Século XX. A moda que veste você. Conveniência Léo Shop. Junto ao posto Shell Moron. Mano Escobar Cabeleireiros. Da Tele, em Passo Fundo, no Bourbon Shopping.